Olá pessoal, vamos falar um pouco a respeito da mudança nos brinquedos das crianças. Então é bem comum a gente ver, tanto em redes sociais, quanto as pessoas nas suas conversas mesmo, mencionando, hoje em dia os brinquedos são muito diferentes da minha época, hoje em dia os brinquedos são inferiores, os brinquedos não são tão divertidos. Eu gostaria de tentar me desprender um pouco dessa classificação de valores, então de valorizar o brinquedo antigo ou o brinquedo novo é melhor ou pior. Gostaria de escapar um pouco a isso e só discutir um pouco a respeito das diferenças e o contexto que pode ter levado a essas diferenças. Então, por exemplo, alguns brinquedos característicos de um período mais antigo, principalmente no Brasil, onde a tecnologia sempre chega um pouco mais tardia. Na minha infância, por exemplo, eu ainda fiz uso muito desses brinquedos. Vamos citar alguns: bola, bicicleta, corda, quais mais? Dominó, vários outros jogos, brinquedos e até mesmo brincadeiras que não se utilizam de ferramentas especificamente, como pega-pega, mãe-cola, esconde-esconde ou pique-esconde, e se chamavam por alguns nomes, cobra-cega. Então vários dessas brincadeiras, vivo e morto, várias dessas brincadeiras que fizeram parte da minha infância e da infância de algumas pessoas, hoje foram muito deixadas de lado. E aí muita gente fala, isso é ruim, hoje em dia as crianças só ficam no computador, só ficam no videogame, no celular. Eu gosto de evitar a classificação de bom ou ruim por algumas interpretações. Então existem sim pontos negativos e existem também questões a serem avaliadas. Por exemplo, hoje quem tem maiores possibilidades de sucesso, entre aspas, de se dar melhor no mercado de trabalho futuro, quem tem maiores possibilidades disso na realidade atual? Uma criança que é um ótimo jogador de futebol ou uma criança que sabe usar todos os recursos de um computador? Considerando que hoje tudo que nós temos no mercado de trabalho é computadorizado. Então hoje talvez a gente classificar como bom ou ruim tem esse pequeno detalhe que tem que ser considerado. É meio dubitável a gente ficar classificando como hoje as brincadeiras e os brinquedos são ruins, porque geralmente as brincadeiras elas estão muito dentro do contexto e da realidade da sua época. Então, em épocas passadas, onde se visava mais um serviço braçal, talvez uma criança correr bem, praticar esporte como jogar bola ou pular corda, eram coisas muito úteis em um período onde se visava mais a força braçal, a mão de obra física mesmo. Mas em um período onde nós temos uma força braçal exercida por robôs e onde pessoas tendem a trabalhar mais com tecnologia computadorizada, talvez não seja tão adaptativo para o mundo atual a criança brincar de bicicleta quanto ela mexer com o computador. Claro que aí temos que considerar sempre os dois lados da moeda. Quantas crianças hoje não estão desenvolvendo vários problemas, tanto de lesão em impulsos por digitar muito ou por ficar mexendo no celular? Quantas crianças não estão desenvolvendo problemas como obesidade, falta de resistência física, outros problemas de vitamina por não tomarem sol, problemas até mesmo de deslocamento, então a capacidade de deslocamento muito limitada fisicamente, porque não tem resistência, não tem fôlego, não desenvolve os músculos. Então temos sim várias questões que são geradas por essa mudança nos brinquedos que anteriormente, como mencionei, eram mais bola, bicicleta, corda. Hoje é computador, celular, notebook, videogame. Esse tipo de mudança gera sim várias questões físicas principalmente, gera outras questões psíquicas também. Então existem assim fatores, por exemplo, uma das questões psíquicas que é muito importante que as nossas crianças têm perdido é a capacidade de fantasiar. A fantasia ela é condição essencial para a criatividade. Tanto é que hoje empresas que se utilizam mais da criatividade, como as próprias empresas que desenvolvem jogos
ou empresas que trabalham mais na área de tecnologia e que realmente precisam muito de pessoas criativas, elas estão tendo que fazer um alto investimento nos seus funcionários para desenvolver a capacidade criativa deles, porque as nossas crianças de fato estão perdendo muito da sua capacidade criativa. E por que elas estão perdendo? Eu recordo que, e aqui entendo-se bem, estou usando como exemplo de uma realidade que eu vivi, não estou defendendo isso como certo, mas eu recordo que em uma época bem remota da minha infância, as crianças costumavam brincar com armas de brinquedo. Como eu mencionei, não estou defendendo isso como correto, mas a proibição da venda de armas de brinquedo para crianças é muito recente. Então eu cheguei a vivenciar durante a minha infância toda ainda o comércio de brinquedos que eram simulacros de armamento. E no início esses brinquedos eram bastante simples, então a criança ela comprava esse brinquedo ou ela produzia de madeira mesmo, então era muito hábito você estar andando nos bairros, nas ruas, você via as crianças brincando de guerra, de atirar uma na outra. Como eu mencionei, não estou dizendo que isso seja correto, mas também, se fosse isso um fator influenciante para que elas se tornassem criminosas, nós teríamos muito mais criminosos no mundo do que temos. Então, mas enfim, não vou entrar nesses detalhes, não é o mérito do vídeo. Mas a gente via essas crianças com brinquedos muito simples. E elas mesmas produziam o som da arma. Elas produziam muitas vezes o próprio coice da arma, simulavam com a mão. Então isso nos dá uma noção de que essas crianças tinham que usar muito mais de uma fantasia para brincar com esses brinquedos. E aí mais para o final, antes de vir todo aquele incentivo à destruição das armas de brinquedo e a proibição da venda delas no mercado, eu me recordo que os últimos brinquedos que estavam saindo, o próprio brinquedo se puxava o gatilho e já fazia som de tiro, às vezes já acendia a luz para imitar o disparo, a pólvora se incendiando. Então você vê o brinquedo muito mais autônomo e uma criança que não precisa mais exercer a criatividade dela para simular coisas que já estão prontas. E tanto é que muitas crianças já perderam muito o interesse por esses brinquedos. Então esses brinquedos que tentavam reproduzir mais uma realidade eram brinquedos que não despertavam tanto encanto das crianças de início. E posteriormente o resultado disso é que essas crianças foram perdendo essa capacidade de fantasiar. No caso, por exemplo, das bonecas, era muito comum que as crianças tivessem poucas bonecas, custava caro. Então não se tinha a produção em massa de bonecas de baixa qualidade como se tem hoje, que você compra aí por R$20 uma boneca. Na época uma boneca custaria o que hoje, por exemplo, seriam em torno dos seus R$500. Então, obviamente, crianças que podiam ter bonecas não tinham em grande quantidade. E o que acontecia era que a mesma boneca, a criança, ela queria fazer de conta que aquela boneca era uma professora, ela fingia que a boneca era uma professora, fingia entre aspas, ela fantasiava que a boneca era uma professora e ela tentava trazer para essa boneca características de uma professora. Então, talvez se ela tivesse acesso a giz, ela ia colocar um bastão de giz na mão dessa boneca. Ela iria talvez simular, era muito comum antigamente que as professoras utilizassem uma espécie de um avental para não sujar a roupa de giz, então ela iria simular talvez esse jaleco, esse avental da professora. Ela iria tentar improvisar um quadro negro para colocar essa boneca escrevendo. Então ela se obrigava a fantasiar e a aproximar essa boneca da fantasia que ela criava de uma professora. Se ela fosse brincar com essa boneca fantasiando que essa boneca era médica, seria a mesma coisa. Ela teria que ir lá, improvisar com alguma coisa, os instrumentos médicos, ela teria que tentar improvisar um jaleco para essa boneca. Então isso incentivava a criatividade dessas crianças. Posteriormente a gente vê, até os dias atuais, que hoje se vende a mesma boneca, a marca já produz ela como professora, como veterinária, como a mesma boneca, a princesa, a mesma boneca sendo N coisas. Então isso mata muito dessa capacidade de fantasia da criança. Isso mata muito porque a criança não precisa mais se esforçar, ela não precisa mais procurar como aproximar essa boneca da profissão que ela está fantasiando. Está pronta ali. Matou a fantasia da criança.
E aí quais são os resultados disso? É bom? É ruim? Não sei se eu consigo classificar desse modo. Hoje nós temos as crianças com acesso a muito mais brinquedos, ao mesmo tempo crianças que têm muito menos vontade de brincar. Então hoje as crianças aí com 4 anos de idade estão mexendo no celular. E brinquedos que seriam tidos como infantis são jogados de lado. Muitas vezes os pais compram brinquedos mais para realizar as próprias fantasias deles, de coisas que eles não tiveram na infância, do que pela criança, porque a criança já não tem mais interesse em brincar com aquelas coisas que são compradas. Nós temos crianças que muitas vezes têm sérias dificuldades em fantasiar, e isso é evidente na escola. Eu, pessoalmente, percebi isso ao longo da minha trajetória, estudando, principalmente entrando na universidade, como eu tenho uma certa diferença de idade para muitos colegas. Eu sou mais velho atualmente da turma, então eu tenho uma diferença bem grande, e chega para alguns colegas eu tenho uma diferença de quase 10 anos. Então eu vejo assim que muitas dessas crianças que se desenvolveram em um período onde já não fantasiavam mais tanto no brincar, elas hoje têm sérias dificuldades, por exemplo, em escrever um texto. Coisa que outras crianças que passaram por esse período da fantasia não têm tanta dificuldade. Porque na cabeça dessas crianças, quando elas fantasiavam, elas criavam já uma história embutida. Então, eu ia fantasiar que, por exemplo, no caso da boneca, eu ia fantasiar que essa boneca é a professora. Eu já criava todo aquele clima na minha cabeça de, a professora vai ensinar tal coisa, os alunos estão chegando, o aluno chegou atrasado, vai levar a bronca da professora. Então se criava todo um cenário, todo um enredo que favorecia a criatividade para a escrita, favorecia a criatividade para o desenvolvimento de coisas inéditas, que eu percebo que muitas das crianças atualmente estão com dificuldades nesse aspecto. Talvez essas crianças que passaram por esse período de fantasia, tudo que não tiveram acesso à tecnologia, como é o meu caso e tantas outras da mesma geração e anteriores à minha, talvez elas tivessem mais facilidade nessas áreas. Consideremos também que eu fui ter, por exemplo, acesso a um computador em um curso de informática quando eu já tinha, creio que, os meus 16 anos. Antes disso eu não tive acesso a um computador. E que até hoje às vezes eu sinto algumas dificuldades conforme a tecnologia com a qual eu vou mexer. E que algumas crianças hoje de 5 anos pegam tecnologias que para mim são altamente complexas e destrincham na minha frente com a maior facilidade do mundo, como se aquilo fosse simplesmente igual a respirar, igual a fazer qualquer outra coisa. Então sempre temos que equilibrar. É difícil dizer que as brincadeiras antigamente eram melhores e hoje são ruins, porque antigamente se desenvolviam outros fatores que talvez naquele período fossem mais necessários. Hoje se desenvolvem outras questões que talvez sejam mais atualizados com o nosso período. Então hoje se desenvolve nas brincadeiras das crianças uma facilidade em lidar com a tecnologia, uma questão de velocidade em certos tipos de pensamento e reflexo. Talvez se perca em criatividade, se perca em capacidade de criar coisas inéditas. Aí é uma questão de realmente avaliar que ambas as situações têm ganhos e têm perdas. Qual é melhor, qual é pior? Como eu mencionei, eu prefiro me isentar dessa classificação, mesmo porque não acredito que eu tenha realmente essa capacidade, esse entendimento de falar isso é melhor, isso é pior. E aí o que leva também, eu falei que ia falar um pouco do contexto que leva a essas mudanças. É fácil a gente falar da época em que nós brincávamos na rua de bicicleta, jogávamos bola, em um período que talvez não se tinha tanta essa preocupação com crianças sendo sequestradas, sendo atropeladas. Não que não existisse, isso também é importante esclarecer, porque muitas vezes as pessoas ficam nessa de que antigamente não tinha crime. Não tinha nada. Claro que tinha. Eu sei de vários relatos, inclusive, de crianças que iam sozinhas para a escola e acabaram sendo estupradas. Crianças que foram raptadas, sequestradas e os pais nunca mais encontraram. Até hoje existem pais ainda procurando crianças que desapareceram há 30 anos atrás, ou seja, crianças que desapareceram antes de eu nascer. Então, claro que se tinha crimes, claro que se tinha uma preocupação também com a segurança das crianças, mas talvez não era tão grande como é hoje. Talvez porque também não se tinha tanta população, tantas pessoas que possibilitassem essas crianças estarem em risco como tem hoje. Então são questões, fatores
que levaram talvez à maior compreensão que nós temos hoje também dos riscos. Então, não que no período nossos pais ou de gerações anteriores não tivesse o risco, mas talvez eles não estivessem tão cientes desse risco, ou talvez não se desse tanto enfoque nesse risco como se dá hoje. Então é fácil falar de deixar uma criança brincar na rua, deixar uma criança jogar bola, deixar uma criança andar de bicicleta, se eu não contabilizar as chances dela ser atropelada, as chances dela ser raptada. Então a gente tem aí pessoas sendo atropeladas na rua, adultos que em teoria têm condições plenas de se cuidar, nós vemos adultos sendo atropelados na rua. Imagina uma criança que ainda é bastante impulsiva, é bastante desatenta, nem sempre olha para os dois lados da rua com a devida atenção. Então é bem complicado também, eu vejo às vezes um movimento de culpabilização dos pais também, que os pais hoje não deixam as crianças brincar ao ar livre, não deixam as crianças serem felizes, como se diz, e aí também depende da tua visão e conceitualização de felicidade. É fácil você culpabilizar quando você não contabiliza todos os riscos que essa criança corre na rua. Então também é preciso tomar cuidado com isso. E claro, não se isentar também que existe a possibilidade de seus pais no final de semana levarem essa criança em um parque para ela poder correr, para ela poder mexer com areia, para ela poder mexer com terra, para ela poder andar de bicicleta. Então sempre é necessário se olhar com atenção para ambos os lados. É difícil dizer isso é bom, isso é ruim, aquilo era melhor, isso é pior. É muito difícil, porque são coisas diferentes, em contextos diferentes, onde as pessoas têm uma mentalidade muito diferente. É isso, espero que tenha esclarecido um pouco a respeito dessas mudanças na infância. A infância não é uma coisa tão fácil de compreender, a Rie que eu diga. Então a Rie já há muito tempo, o Felipe Rie, ele escreveu um livro falando sobre a construção da infância. Existem várias críticas porque ele fez uma construção de uma infância muito mais da infância tida como nobre do que a infância popular mesmo. Mas desde aquela época a gente já vê as grandes mudanças que foram ocorrendo ao decorrer das décadas, da visão que se tinha de criança, e até hoje nós temos N mudanças na forma como nós enxergamos a criança. E isso afeta muito a forma como nós tratamos ela, isso afeta muito a forma como essa criança também vivencia o mundo no qual ela é colocada e o mundo que é apresentado para ela. É isso, obrigado pela atenção e até um próximo vídeo.